Amados irmãos, saudações muito fraternas nessa quarta-feira que damos início ao nosso culto. Cumprimentamos a todos, os irmãos da igreja, os familiares presentes, como também deixamos um cumprimento para aqueles que estarão assistindo o nosso culto depois. Eu sempre falo isso e é de fato de muita utilidade. Domingo eu precisei atender um sepultamento, não pude acompanhar o culto. Mas chegando em casa de volta, que bom poder acessar o culto, acompanhar, ouvir tudo o que transcorreu. Então é uma ferramenta muito boa. Por isso deixar esse cumprimento para os que vão acompanhar depois, tem todo lugar, todo cabimento. Deus abençoe nessa noite que possamos adorar ao Senhor com toda a inteireza do nosso coração. Vamos nos ajustar com as notícias, ouvindo e acompanhando o nosso PIB Informa. Então agora vamos ao PIB Informa. Este é o PIB Informa. Convite. A Primeira Igreja Batista em Jacarepaguá realizará um culto gratulatório pela passagem do Jubileu de Ouro de Consagração Ministerial do pastor Elias Werneck, há 22 anos seu pastor, dia 4 de dezembro de 2021, às 19 horas. Atenção! Não é mais necessário fazer inscrição para sua participação. Convite. A Primeira Igreja Batista em Jacarepaguá, Rio de Janeiro, RJ, convida igrejas e pastores batistas para o culto de consagração de Donato Farinelli de Souza, bacharel e mestrando em teologia, membro de nossa igreja, para o Ministério da Palavra, dia 20 de novembro de 2021, às 19 horas. Preletor, pastor Rainerson Israel, Igreja Batista Casa Viva. Cultura de Inovação, dia 27 de novembro, às 8h30. Parte 3, Sustentação, lançando os alicerces. Pequeno grupo Jovens e Adolescentes. Save the date, esta quinta-feira, 18 de novembro, acontecerá o PG Adojovem na casa dos irmãos Wagner e Denise, nossos líderes do coro. Contamos com a presença de todos. Mensageiras. Estamos retornando com atividades para as Mensageiras do Rei. Aos domingos, às 18 horas, esperamos as meninas de 9 e 10 anos. Comitês. Atenção todos os comitês. Estamos fechando o calendário para 2022, que será apreciado pela Igreja na Assembleia de dezembro. Pedimos toda a agilidade possível nas propostas das atividades. Liderança. Pedimos a todos os líderes da Igreja que mantenham sua atenção para nosso 21º Encontro de Líderes, dia 27 de novembro, 8h30, presencial. Daremos mais um passo na direção da cultura de inovação. Encontro de coros e grupos, no próximo domingo 21, no culto noturno. Novembro Azul. Agenda. Mês da Música. Dia 21, Dia de Educação Teológica. Mensagem do pastor Samuel Monta. Celebração de aniversários dos grupos musicais. Dia 27, 21º Encontro de Líderes da Igreja. Dia 28, Espaço Mulher, 18 horas. Dia do Ministro de Música Batista. 30 anos do Inário para o Culto Cristão, culto noturno. Batismos. Retornamos com nossa classe de preparação para batismos. Além da opção presencial, podemos avaliar a possibilidade do acompanhamento remoto. Fale com o diácono de plantão ou com o pastor Elias. Nosso calendário prevê batismos no primeiro domingo de dezembro. Este foi o PIB Informa. Feito isso, vamos iniciar o nosso culto como de hábito, bom hábito, fazemos culto de estudo bíblico e oração. Comecemos com oração.
colocando o nosso coração diante de Deus para preparar-nos para essa hora muitíssimo relevante. Então vamos orar ao Senhor, preparando-nos para o culto desta noite. Sigamos em oração. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia, Senhor, que nos concede, Senhor, estarmos nesta hora na Tua casa de oração, na Tua Betel. Ó Deus, dirija, Senhor, o culto desta noite, Senhor, que tudo vai ser abençoado por Ti, Senhor, o Teu servo que nos trazer a Tua palavra, Senhor, pois em nome de Jesus é que oramos. Amém. Nosso recitativo bíblico é uma porção bíblica bem pequena do Salmo 96, verso 4. Um verso pequeno, né? Com poucas letras, mas de grande valor. Vamos lá? Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. De novo, porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Então, debaixo dessa reverência ao Senhor, vamos cantar este cântico que tem por título A Deus demos glória. Vamos fazer isso com o nosso coração muitíssimo contrito, porque ao Senhor devemos a glória. Então cantemos A Deus demos glória. Demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede a qualquer pecador, abrindo-lhe a porta de entrada nos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. A graça real foi assim que Jesus, correndo seu sangue por nós derramou, herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal prova de amor, dos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois confia em Jesus Salvador, vai vê-lo exaltado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tendo louvado ao Senhor, vamos continuar nesse espírito e agora vamos dedicar uma oração, um momento de oração pelo nosso coro, a do jovem
e Master. Vamos então curvar a nossa fronte e vamos orar. Eu desejo fazer essa oração pelo coro Ador Jovem e pelo grupo Master. Vamos então orar? Deus e Pai, nós estamos neste mês que separamos para ser o mês da música. Todos os meses são para nós meses que cantamos, louvamos e meses que lembramos também dos nossos grupos musicais. Mas nessa hora, de maneira muito especial, queremos colocar esses dois grupos diante do Senhor. O coro Ador Jovem, que recebe os adolescentes e jovens da igreja, preparando-os, ajustando-os, os jovens, os adolescentes, nessa fase de transição, mas bem trabalhados pela nossa direção de música. E o grupo Master, que também já um grupo mais vivido, mais experiente, mais maduro, que também tem louvado ao Senhor. Te rogamos que Tu abençoes a condução desses dois grupos, irmã Denise, irmão Bruno, enfim, que a Tua mão esteja com os nossos irmãos, conduzindo na preparação, no aprimoramento desde cedo para louvar o Teu santo nome com excelência. Suplicamos, Senhor Deus, pelo coro Ador Jovem e pelo grupo Master, e o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Passemos agora, amados, ao momento de dedicação de vidas e bens, essa hora relevante para o nosso culto. Muito grato àqueles que estão participando, oramos para que todos sejam despertados para esse suporte, essa entrega de nossas vidas e entrega dos nossos bens, nossos recursos para o prosseguimento do trabalho de Deus. Domingo foi frisado mais de uma vez, até pela manhã e à noite, o bom momento da nossa campanha de missões mundiais, nacionais. Agora é a hora de reaver nossos compromissos aqui, principalmente considerando o que nós temos pela frente, o nosso centenário com suas múltiplas necessidades. Oremos, dediquemos nossas vidas e ofertemos ao Senhor nessa hora. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui, te cultuando, Senhor, mesmo à distância, online, Senhor, mas nós temos certeza, Senhor, que Tu estás conosco, estás recebendo esse culto. Ó Deus, muito obrigada, Senhor, pelos dízimos e ofertas. Queremos, Senhor, te pedir uma bênção especial, Senhor, por aquelas pessoas que estão conseguindo dizimar, os nossos visitantes também, Senhor, que ofertam, Senhor. Muito obrigada pela vida deles e queremos também, Senhor, te pedir também uma bênção muito mais especial agora na vida daquelas pessoas que não estão conseguindo, Senhor, ofertar.
Ó Deus, nós sabemos, Senhor, a dificuldade que muitos estão passando, Senhor. E queremos te pedir que tu possas abrir uma porta de oportunidade, uma porta de emprego, para que eles possam voltar, Senhor, à vida normal, Senhor, que possam voltar, ter oportunidade de dizimar. Ó Deus, muito obrigada por tudo. Ajude-nos, Senhor, aumenta a nossa fé em Ti, cada dia mais, perdoa pelos nossos pecados. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Depois desse instante de oração e dedicação, quando ouvimos a música, nós vamos passar para o estudo bíblico dessa noite. E mais uma vez teremos a participação do pastor Fernando Mourão. Ele prossegue o seu trabalho, a nosso pedido, na carta aos Romanos. Vamos acompanhá-lo e aprender o que temos nessa carta, escrita lá atrás, mas palavra de Deus é presente para nós nesse tempo também. Então acompanhemos o pastor Fernando Mourão. Muito boa noite, irmãos. É com muita alegria que a gente dá continuidade ao estudo de quarta-feira. O meu tema tem sido as cartas de Paulo aos Romanos, do capítulo 9 até o capítulo 16. E hoje, dando sequência ao estudo, eu trago hoje a carta aos Romanos, capítulo 13. Uma carta muito interessante, com muita riqueza de informação, muita importância naquilo que fala, e a gente vai estar comentando e conversando sobre ela, e a intenção é trazer entendimento a cada um de nós e trazer luz àquilo que Paulo fala, e como aquilo que Paulo instruiu a igreja aos Romanos pode trazer também de entendimento e de compreensão para nós nos dias de hoje. Tá legal? Bom, vamos orar. Vou pedir que você coloque o seu pensamento diante de Deus, os seus pedidos, a sua vida diante de Deus, para que nada possa atrapalhar aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Pai querido, Pai amado, louvamos o Teu nome, te agradecemos por todo o cuidado e todo o bem que o Senhor tem feito a cada um de nós. Pedimos, Pai, que Teu Espírito Santo venha com poder e glória sobre nós, nos dando discernimento, sabedoria e entendimento daquilo que precisamos aprender no capítulo 13 do livro de Romanos. Que o Teu Espírito Santo possa nos orientar e trazer as verdades que Tu quer nos ensinar nesta noite. Visita aqueles que estão enfermos, Senhor Deus, aqueles que estão nas suas casas, que estão, porventura, com algum tipo de preocupação, com algum tipo de incerteza, que o Senhor possa aumentar-lhes a fé e dar-lhes a eles a certeza de que o Senhor continua cuidando de cada um de nós. Nos guarda, nos abençoa, no nome de Jesus. Amém. Bom, carta aos Romanos, capítulo 13. Eu coloco, como fiz nas outras, eu coloco um título que, ao meu entendimento, expressa um pouco daquilo que o apóstolo Paulo está falando. Nesse capítulo 13, eu coloco como título: o amor ao próximo sempre será a melhor régua da nossa vida. Então, lá no final, você vai entender melhor por que eu coloco dessa forma. Então, o amor ao próximo sempre será a melhor régua de nossa vida. É muito interessante a gente estudar o livro de Romanos e perceber que Deus sempre age de forma equilibrada entre justiça e misericórdia. Eu falei isso quando fiz o estudo sobre a carta no capítulo 11, na última vez que eu estive aqui, dia 6 de outubro. O livro de Romanos é, então, um tratado teológico que o apóstolo Paulo faz à igreja que estava em Roma. A igreja que precisava compreender com clareza quem é o Deus que eles serviam e qual evangelho eles estavam pregando. Essa carta foi escrita mais ou menos entre 57 e 58 depois de Cristo, provavelmente 58 depois de Cristo. Esta era uma igreja em que o apóstolo Paulo ainda não tinha visitado, formada de crentes gentios e judeus que estavam passando por tensão sobre eleição e salvação. E o apóstolo Paulo vai buscar sempre trazer entendimento, compreensão e, principalmente, um caminho melhor a seguir. Esse é sempre o objetivo do apóstolo Paulo quando escreve as suas cartas. Ele vai fazendo com que a igreja entenda o que é viver uma vida cristã, uma vida baseada na palavra de Deus. Com esse preâmbulo é que nós vamos iniciar esse estudo, que não vai esgotar esse tema. Isso é importante que você tenha isso em mente. Aquilo que nós vamos falar não vai nem de longe esgotar o tema do capítulo 13 do livro de Romanos. A gente vai abrir janelas onde você vai
entender um pouco melhor aquilo que você está lendo, para que você depois possa, então, buscar um maior conhecimento, estudar um pouco mais e trazer lições para a sua própria vida. A palavra de Deus, ela tem esse poder, essa condição de trazer a gente informações que vão fazer com que a gente se torne um melhor cristão. Lembra? Paulo estava escrevendo a uma igreja que estava em Roma, igreja formada de cristãos como eu e como você, que precisam aprender e precisam tomar atitudes para que a sua caminhada cristã seja cada vez mais profícua e mais assertiva em tudo que faz. Então, eu não vou conseguir esgotar esse tema. Talvez vá até trazer um pouco mais de inquietude no seu coração, mas a intenção sempre é que você valorize o grandioso amor de Deus na sua vida. Tá legal? Para efeito de estudo, eu vou subdividir esse texto do capítulo 13 em 2 blocos, que eu denomino dessa forma. Primeiro bloco, submissão às autoridades, e segundo bloco, eu denomino o amor ao próximo me faz estar mais em comunhão com Deus. Tá bom? Então pega a sua Bíblia, pega o seu smartphone, abre aí na Carta aos Romanos, capítulo 13, e a gente vai está lendo são 14 versículos apenas, sendo que eu vou estar lendo os versículos que compõem o primeiro bloco, que eu classifiquei como primeiro bloco, e depois os versículos que a gente trabalha com o segundo bloco. Tá legal? Então, vou te dar só um tempinho aí para você pegar o seu smartphone, Romanos, capítulo 13, e a gente vai estar lendo aqui. Eu quero que você acompanhe a leitura, tá? Vamos lá. Submissão à autoridade. Todos devem sujeitar-se às autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por ele. Por isso, quem recusa sujeitar-se à autoridade, opõe-se à ordem de Deus, e os que fazem isso trarão condenação sobre si mesmo. Porque os governantes não são motivos de temor para os que fazem o bem, mas sim para os que fazem o mal. Não quereis temer a autoridade? Faz o bem, e receberás o louvor dela, porque ela é serva de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não é sem razão que ela traz a espada, pois é serva de Deus e agente de punição de ira contra quem pratica o mal. Por isso é necessário sujeitar-se a ela, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência. Por essa razão também pagais impostos, porque eles são servos de Deus para atenderem a isso. Dai a cada um que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Eu vou parar aqui no versículo 7 e a gente vai trabalhar esse primeiro bloco que eu coloquei como tema, toda autoridade, submissão às autoridades, e a gente vai subdividir esse bloco em alguns outros subtemas, tá legal? Então vamos lá. Primeiro subtema que eu divido esse estudo é versículo 1 e versículo 2. E eu coloco como subtítulo dele, toda autoridade é permitida por Deus. Vou ler novamente aqui. Todos devem sujeitar a autoridade do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por ele. Por isso, quem recusa sujeitar-se à autoridade, opõe-se à ordem de Deus, e os que fazem isto trarão condenação sobre si mesmo. O tema de autoridade não é um tema restrito a só essa carta do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo sempre está nos orientando, sempre está orientando aqueles a quem ele de alguma forma exercia autoridade, né, autoridade eclesiástica. Ele vai sempre orientar que as autoridades que são constituídas, autoridades que são colocadas em algum patamar, elas são permissão de Deus. Se a gente for olhar para o Velho Testamento, a gente vai ver em vários momentos Deus permitindo que o povo se sujeitasse a algum tipo de autoridade. Seja no exílio, seja pelos juízes, seja pelos profetas, Deus sempre estava colocando alguém sobre a autoridade. E óbvio, toda autoridade vai ter seus pontos fortes e seus pontos fracos. Por quê? Porque são homens como nós. E é óbvio que toda a situação que a gente vê aos nossos olhos ou de uma forma... Quando a gente vê alguém exercendo autoridade, a gente sempre vai ter senãos dessa autoridade, dessa atitude ou daquela atitude. Mas lembra, a nossa visão muitas vezes ela é limitada ao contexto que a gente está.
Então, o apóstolo Paulo, falando a crentes como nós, pessoas limitadas muitas vezes no entendimento completo como nós, pessoas que tinham a sua concepção do que é melhor, do que é pior, o apóstolo Paulo falando a pessoas como a gente, ele orienta que a gente deve orar pelas autoridades, que a gente deve interceder pela autoridade, que a gente deve sujeitar as autoridades, porque não há autoridade que não venha de Deus. Paulo tinha essa preocupação de fazer o alerta aos cristãos, e faz isso em outros momentos, como eu falei. É o caso de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 a 3, quando ele vai dizer a Timóteo: antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e serena em toda piedade e honestidade. O apóstolo Paulo estava sempre preocupado com isso, ele estava sempre preocupado em nos orientar, para entendermos que Deus exerce o seu governo sobre todas as coisas. E que muitas vezes a autoridade que está sobre nós, ela não vai fazer aquilo que a gente quer, mas a gente precisa aprender alguma coisa nisso. Isso é em toda a situação da nossa vida. Então, a preocupação do apóstolo Paulo é muito legítima, pois a falta desse conhecimento fazia o povo perder o foco da graça de Deus. Isso aqui eu quero que você preste atenção. Quando muitas vezes a gente perde o foco na graça de Deus e a gente começa a se preocupar mais com quem está nos governando do que interceder por ele, deixar que ele responda diante de Deus por aquilo que ele está fazendo, a gente perde o foco da graça de Deus. E a gente acha que Deus não está cuidando da gente. Mas o que eu posso dizer para você hoje é: Deus continua cuidando do seu povo. Deus nunca abandonou o seu povo. Se você for para o Velho Testamento e você for olhar os períodos de exílio, os períodos de dificuldade do povo, ainda assim, em meio àquelas dificuldades, Deus estava cuidando daquele povo. Ainda assim, quando aquele povo se arrependeu do seu mau caminho e ele orou e colocou a vida diante de Deus, Deus mudou a história. Então, nada que aconteça conosco nos pode fazer perder o foco na graça e na bondade de Deus. O segundo subtítulo que eu coloco nesse texto é: a autoridade não é problema para quem anda corretamente. Isso é libertador quando você entende isso. A autoridade, ela não é problema para quem anda corretamente. Versículo 3 a 5. Porque os governantes não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas sim para os que fazem o mal. Não queres temer a autoridade? Faze o bem e receberás o louvor dela. Porque ela é serva de Deus para o teu bem. Mas se fizerdes o mal, teme, pois não é sem razão que ela traz espada. Pois é serva de Deus e agente de punição de ira contra quem pratica o mal. Por isso é necessário sujeitar-se a ela, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência. Então o apóstolo Paulo estava orientando aqueles cristãos de Roma e a orientação é muito clara: ande corretamente e você não precisará temer a autoridade. Talvez você, como eu, já deva ter, em algum momento da sua vida, dado uma esquecida, ou as coisas não foram como você gostaria, a dificuldade financeira, e aí você acabou não andando com o seu documento em dia do carro. E aí, o que acontece? Você, às vezes, é pego na blitz. E você fica com medo da blitz, mas por que você está com medo? Porque você não está em dia como deveria. E aí, a primeira tentação que vem no seu coração é: eu vou tentar dar um jeitinho. Mas você já parou para pensar que não tem jeitinho quando você é servo de Deus? O jeitinho que você pode dar é andar corretamente. É andar com tudo que você precisa andar de forma correta, certa. Para quê? Para que você não seja tentado além do que você pode suportar muitas vezes. Então, o apóstolo Paulo está dizendo: se você quer não temer a autoridade, ande corretamente. Muitas vezes nos deixamos levar pelo que achamos ou pelo que gostaríamos para andar em correção. E não há a possibilidade de, porque eu acho que o governo é assim ou é assado, então eu vou andar de qualquer maneira. Não. Por quê? Porque você é servo de Deus. E o servo de Deus tem responsabilidade sempre diante de Deus. E a Bíblia nos orienta e nos direciona que a gente tem que ser exemplo dos fiéis, exemplo dos meus irmãos em tudo que eu faço. Então,
tenha essa consciência. A autoridade não é problema para quem anda corretamente. O apóstolo Paulo nos diz há quase 2000 anos atrás. E essa verdade continua sendo a mesma para o tempo de hoje. Eu vou ainda para um terceiro subtítulo desse primeiro bloco, que é atitudes acertadas para momentos definidos. Versículo 7. Olha o que o apóstolo Paulo fala no versículo 7. Dai a cada um o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. E aqui eu quero me deter um pouquinho mais, porque esse versículo ele descreve uma série de atitudes que completam o que ele está direcionando acima. São eles: tributo, imposto, temor e honra. O apóstolo Paulo está falando para a gente nesse bloco do capítulo 13. Ele está dizendo, olha, as autoridades, elas precisam ser respeitadas, porque nenhuma autoridade é estabelecida sem a permissão de Deus, que é diferente da direção de Deus. Então, Deus tem o controle de tudo e toda autoridade é permissão dele. Algumas são direção dele, mas enfim, isso é um outro momento, e isso é Deus que vai nos dar discernimento para entender isso. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender e compreender: a quem tributo, tributo. Eu não gosto desse governo, mas eu não pago tributo. Isso não está na sua responsabilidade. Você vive em sociedade e você precisa cumprir aquilo que a lei manda e é o que a Bíblia te orienta. O imposto, também você precisa ser honrado e pagar os seus impostos. E aí eu fui dar uma pesquisada, talvez eu iria me arriscar aqui a falar sobre o que é tributo e o que é imposto, né? Tributo é algo que a lei determina que todo mundo tem que pagar. Imposto é sobre um bem específico, sobre um momento específico, né? Isso é só uma simplificação, tá? Os contadores aí que me perdoem, né, se não estou sendo tão específico, enfim. Mas quem temor, temor. E aqui é importante que se aprenda. Deus, o temor de Deus é o princípio de toda a sabedoria. Então, a quem que a gente deve temer? Jesus vai dizer que a gente não tem que temer o homem que pode montar a gente na sepultura, mas tem que temer a Deus, que pode jogar a nossa alma no inferno. Então, o temor é o temor a Deus, a consciência de que Deus é quem cuida da gente, é que Ele que zela pela nossa vida, Ele que sustenta a nossa vida. Agora chegou a parte da honra. E a honra é algo que muitas vezes a gente não tem feito. A gente é muito bom em identificar defeito que as pessoas têm. A gente é muito bom de dizer fulano faz isso errado, fulano faz aquilo errado, fulano não é correto naquilo que faz nesse sentido ou naquele sentido. Mas o que o apóstolo Paulo está trazendo de entendimento para mim, e espero que traga esse entendimento para você também, é que nesse tempo e naquele tempo, a gente precisa honrar as pessoas por aquilo que elas são, por aquilo que elas fazem. A gente é muito bom em destacar os defeitos, em vez de realçar as virtudes que as pessoas têm, em realçar as coisas boas que alguém fez. Existe um provérbio árabe, se não me engano, que orienta as pessoas que seguem por aquele caminho, que aquilo que alguém me faz e que é ruim para mim, eu devo escrever na areia, porque quando o mar vier e pegar a areia, ele vai apagar, para que eu esqueça. Mas aquilo que alguém fez de bom para mim, eu devo cravar na pedra, porque não vai ser mais retirado de lá, a menos que alguém vá lá e quebre. Então, você tem dado honra a quem tem honra? Você tem honrado seu pai e a sua mãe? Você tem sido fiel em honrar seu pai e sua mãe, sabendo que quem faz isso prolonga seus dias na face da terra? É promessa, é o mandamento com promessa. Você tem honrado os seus professores, entendendo que eles estão ministrando sobre a sua vida, eles têm autoridade sobre a sua vida? Você tem honrado o seu pastor, orando por ele, intercedendo por ele, colocando a vida dele diante de Deus? Mas o meu pastor faz coisas que eu não gosto. E daí? E daí? Se você desonra aquele que Deus colocou sobre a sua vida, aquele que é Senhor da sua vida vai te cobrar o preço disso. Eu não estou aqui trazendo medo para você, de maneira nenhuma.
estou trazendo consciência. E a intenção é que você aprenda que você deve honra a quem tem honra. Então, honrar aquilo que seus filhos fazem de bom, honrar os seus amigos, honrar os seus familiares. Nesse tempo em que a gente está vivendo de tanta ligeireza das coisas, não que hoje a morte ela é muito mais presente, não. Simplesmente nesse tempo onde você lembrou sobre a finitude da vida, que tal você começar a honrar as pessoas por aquilo que elas são e por aquilo que elas fazem na sua vida? Tá bom? Fica a orientação aqui. E a gente vai então para o segundo bloco. E o segundo bloco, eu vou falar que o amor ao próximo me faz estar mais em comunhão com Deus. O amor ao próximo faz eu estar mais achegado a Deus, mais em comunhão com Ele. Porque esse é o projeto dele para a minha vida e para a sua vida. E a gente começa no versículo 8 e vai do 8 até o 10. E eu subdivido esse bloco nesse primeiro bloco, versículos aqui de 8 a 10, como o amor sempre deve ser o combustível das nossas atitudes. O amor ao próximo sempre deve ser o combustível das nossas atitudes. Tudo que a gente faz precisa estar alicerçado no amor. Versículo 8 a 10. Não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém, a não ser o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Se você ama o seu próximo, você está cumprindo a lei. E aí, mas eu não sei quem é meu próximo. Eu digo para você, vai pegar o Evangelho e você vai ler lá a parábola do samaritano, para que você aprenda quem é seu próximo. Agora, uma dica, uma orientação. Olha para o lado, vê que o seu próximo está do seu lado. Porque muita gente quer que o próximo seja alguém tão especial, mas às vezes o próximo está do seu lado. Eu via agora na internet uma ilustração muito interessante de um pai ou de uma mãe, eu não lembro bem, com seu filho autista. E um senhor pediu para aquele menino uma quentinha. E quando o pai daquele menino foi buscar a quentinha, e quando voltou, aquele menino estava de mão dada com aquele senhor, um senhor com aspecto maltrapilho, com um aspecto da dureza de estar na rua, mas aquele menino autista não levou isso em consideração, porque aquele era um amigo dele. O seu próximo está mais próximo de você do que você imagina, mas muitas vezes os nossos preconceitos nos atrapalham de enxergar isso com clareza. Então, voltando aqui para o texto, versículo 8. Então, não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém, a não ser o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Versículo 9 e o 10. Portanto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, ou qualquer outro mandamento. Tudo se resume nisto: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz o mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. É interessante perceber que qualquer atitude que venhamos a tomar, quando ela é passada pelo filtro do amor ao próximo, traz mais clareza e assertividade. Quando a atitude que eu vou tomar, eu filtro ela pela lente do amor ao próximo, eu tenho mais clareza, eu tenho mais assertividade em tudo que eu faço. E tudo que fazemos com esse filtro nos faz mais assertivo, nos faz mais claros. E ele vai dizer novamente, eu vou ler novamente o texto para que você entenda. Não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém, a não ser o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Portanto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, ou qualquer outro mandamento, resume em amar ao seu próximo. O amor não faz mal ao próximo, de forma que o amor é o cumprimento da lei. Você quer perceber como a lente do filtro do amor ao próximo, ela faz com que a gente supere todos esses mandamentos que o apóstolo Paulo coloca? Você pode achar, mas por que ele só usou esses 4? Porque o amor vem e cobre isso e faz com que você te constrange de forma que você não caminhe nessa direção. Se eu amo o meu próximo, aquele que está ao meu lado, como é que eu posso adulterar? Como é que eu posso resolver que a minha esposa, ela não merece o meu amor, e então eu traio a minha esposa com uma outra pessoa, cometo adultério com outra pessoa? Repara que o amor ao próximo me faz entender que eu não sou digno de trair a minha esposa com uma outra pessoa, porque eu amo a minha esposa.
Repare que se eu amo o meu próximo, eu não tenho coragem de levantar a mão sobre ele para matar e para tirar a vida dele. Você consegue perceber isso? Se eu amo o meu próximo, eu não vou conseguir furtar algo que não é meu. Se eu amo o meu próximo, até uma caneta que esteja perdida aqui no púlpito da igreja, eu não vou levar para casa, porque ela não é minha, ela é de alguém. Se eu amo o meu próximo, eu não cobiço aquilo que é do meu próximo. E aqui o cobiçar, é interessante pensar isso, porque não há mal nenhum em você olhar uma conquista do seu próximo, do seu vizinho, do seu amigo, do seu familiar, do seu irmão, e você pensar o seguinte: ele conseguiu, e se ele conseguiu, eu também consigo. Só eu vou precisar me esforçar, eu vou precisar aprender alguma coisa que eu ainda não sei, eu vou precisar me dedicar mais, eu vou precisar me esforçar mais para que eu alcance aquilo que eu quero. A diferença de cobiçar é você querer tirar e subtrair do seu próximo aquilo que ele tem. E aí você entra no roubar, e o cobiçar tem a mesma linha de raciocínio. Então, não há mal nenhum em que você queira coisas maiores para a sua vida, desde que isso não tire de você o amor ao próximo, o sentimento e a honradez diante de Deus. Eu vou para o segundo subtítulo que eu coloco aqui, né, nesse segundo bloco, que é: o cristão deve sempre estar alerta e em prontidão. Versículos 11 a 13, me acompanha aí. Fazer isso e compreender, eu vou ligar com o versículo 10 para você entender o contexto. O amor não faz mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. E aí o apóstolo Paulo: fazer isto, compreendendo o tempo que já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que no início, quando cremos. A noite já está avançada e o dia se aproxima. Deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos de modo decente, como quem vive de dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em discórdias e inveja. O cristão deve estar sempre alerta e em prontidão. O apóstolo Paulo está falando àqueles cristãos de Roma e está dizendo o seguinte: olha, a salvação que chegou até vocês em Cristo Jesus, ela está muito próxima de chegar ao seu ápice, que é o dia em que a gente vai estar com Cristo no céu. E aí você pode dizer: mas pastor, Jesus nasceu no ano 4 antes de Cristo, né? Há um delay aí na contagem do tempo. Então Jesus nasceu no ano 4 antes de Cristo. Ele viveu até o ano 30 depois de Cristo, mais ou menos. Nós estamos falando no ano 58, mas o que o apóstolo Paulo está falando àqueles discípulos é: vivam hoje, como se Cristo voltasse ainda hoje. Vivam de modo digno, de modo decente, de modo correto. Por quê? Porque a hora que o noivo vai vir para buscar a sua igreja, eu não sei, você também não sabe, mas Deus sabe. E o que a gente tem que estar fazendo? A gente tem que estar de prontidão e alerta o tempo todo. O alerta do apóstolo Paulo lembra a parábola das 10 virgens. Lembra que as 10 virgens, elas foram chamadas para encontrarem com o noivo. Mas 5 delas estavam alertas e preparadas. 5 delas compraram o azeite suficiente para terem na sua lâmpada. E 5 delas foram imprudentes. Elas dormiram, elas relaxaram e elas não se preocuparam em cuidar do tempo da vinda do seu Senhor, a vinda do noivo. E quando ele chegou, as suas lâmpadas estavam apagadas. A volta do nosso Salvador está próxima. Nós não podemos nos deixar levar pelas paixões mundanas. É o que o apóstolo Paulo está falando. Ele vai dizer lá: vivamos de modo decente, como quem vive de dia, não em orgias, em bebedeiras, não em imoralidade sexual, depravação, não em discórdias e inveja. Viva o seu dia hoje como se Jesus voltasse ainda hoje. Então, se a gente precisa viver dessa forma, a gente precisa remir o nosso tempo, sendo um servo que esteja preparado para ser, quando o nosso Senhor vier, ser encontrado como Ele gostaria e como Ele direciona a nossa vida para que a gente seja encontrado.
É claro, o cuidado de Paulo com a secularidade em que as pessoas viviam, as faziam perder o foco da salvação. Aquelas pessoas foram alcançadas por Cristo, mas como a salvação era algo que eles não sabiam a hora, eles viviam a sua vida naquele momento. E o que o apóstolo Paulo está falando e está nos orientando é: viva hoje, como se Cristo voltasse ainda hoje. A direção que o apóstolo Paulo estava dando era: viva hoje, como se Cristo voltasse ainda hoje. Não perca o foco da salvação. E o apóstolo Paulo chama as pessoas a não baixarem a guarda aos velhos costumes. Porque Cristo ainda não voltou, então eu posso fazer isso ou fazer aquilo que está longe, que me afasta da presença de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você: acorde. O dia e a hora de encontrarmos com Jesus pode ser no dia que Ele voltar e vier na sua glória, vier sobre as nuvens e todo olho vai ver. Mas o dia e a hora de eu encontrar com Cristo pode ser hoje, se Cristo assim me chamar. Se Deus me chamar para estar na presença dEle, o meu dia de encontro com Cristo é hoje. E eu preciso estar preparado para isso. Enfim, vou chegando ao quarto e último subtítulo, o segundo subtítulo desse segundo bloco, que eu chamo de Viva de modo digno de um cristão. Está lá no verso 14. E assim a gente vai lendo, caminhando para o final. Diz o apóstolo Paulo aos Romanos: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não fiqueis pensando em como atender aos desejos da carne. Viva, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não fiqueis pensando em como atender os desejos da carne. O apóstolo Paulo fecha esse capítulo com um alerta muito direto: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Buscai estar em comunhão com Jesus, buscai estar em conhecimento dos seus propósitos para a nossa vida. A comunhão com Cristo, ela nos traz conhecimento e reconhecimento. Eu quero que você preste atenção nisso. Você está entendendo tudo que eu estou falando? Você está prestando atenção em tudo que eu estou falando? Vou repetir novamente. A comunhão com Cristo nos traz conhecimento e reconhecimento. E eu quero que você entenda a diferença de uma coisa de conhecimento para reconhecimento. A comunhão com Cristo nos traz conhecimento. O conhecimento dos seus propósitos para a nossa vida. Conhecimento é aquilo que eu entendo e que eu aprendo, que é o propósito de Deus para a minha vida. E o reconhecimento é o reconhecimento do estado que eu estou. O conhecimento me faz entender o propósito de Deus para a minha vida. O reconhecimento me faz me autoavaliar, me conhecer, entender o que eu estou fazendo, aquilo que não agrada a Deus, aquilo que não é de acordo com a vontade de Deus, e me dá a possibilidade de mudança do meu comportamento na direção do propósito de Deus para a minha vida. Deu para entender a diferença de conhecimento e de reconhecimento? O conhecimento me traz clareza. O reconhecimento é uma autoavaliação. Eu não estou ou não sou do jeito que Deus gostaria que eu fosse. E eu vou mudar, para que eu esteja exatamente como Cristo quer me encontrar no dia que Ele vier me buscar. Enfim, a gente vai terminando aqui o estudo do capítulo 13 do livro de Romanos, mas sem antes deixar algumas lições desse texto, que eu quero que fique gravada no seu coração e que ela promova no seu coração uma atitude diferente, para que você então caminhe na direção correta do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a primeira lição que eu quero deixar com você nesse texto é: não há autoridade constituída que não seja da permissão de Deus. Então devemos andar em correção e orar por elas. Não existe autoridade que não seja permissão de Deus. É a Bíblia quem coloca. Mas pastor, eu não concordo com o que o senhor está falando. Não tem problema. Concorde só com o que a Bíblia está falando. Não estou fora dela. Então, coloca isso, leia isso, estude, volte ao capítulo 13, leia uma vez, leia 2 vezes, leia 3 vezes, procure concordâncias, enfim. É a Bíblia quem está dizendo para a gente, o apóstolo Paulo quem está nos orientando. Não há autoridade constituída que não seja a permissão de Deus. Qual é o nosso papel? Devemos andar em correção e orar por ela. A segunda lição que eu deixo é: honrar a quem tem honra é um bom combustível para a vida. Quando eu planto a semente da honra
de honrar aqueles que estão ao meu redor, aqueles que têm autoridade sobre mim, honrar aqueles que são meus familiares, honrar aqueles que de alguma forma fizeram bem à minha vida, eu estou plantando sementes de honra e eu vou colher sementes de honra. Então, plante sementes de honra, honre a quem tem honra. Esse é um bom combustível para a vida. Terceiro, o amor ao próximo nos afasta de muitos pecados. Se você amar o seu próximo, como é a ordenança do próprio Cristo, você vai se livrar de várias situações que poderiam te afastar da presença de Deus. O apóstolo Paulo cita 4 aqui: não vai adulterar, não vai matar, não vai furtar, não vai cobiçar, porque você ama o seu próximo. Então, pratique isso na sua vida e viva melhor. E o quarto, a comunhão com Jesus nos aproxima dos seus propósitos para a nossa vida. Como está a sua comunhão com o próprio Cristo? Como está a sua comunhão com Deus? Quanto tempo você tem dedicado de oração, de leitura da Bíblia? Quanto tempo você tem dedicado a ouvir a voz de Deus? E a gente já tem falado aqui que Deus não fala só através da sua palavra. Deus não fala só comigo através dos meus ouvidos ouvirem. Ele não fala só comigo em sonhos. Mas Deus fala do jeito que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Mas pastor, então como é que eu vou entender que Deus está falando comigo? A partir do momento que você buscar intimidade com Deus, você vai entender que a todo momento Ele está falando com você. Ele está me usando para trazer entendimento a você. Ele está usando o seu pai, a sua mãe, o seu familiar, o seu esposo, a sua esposa, seus filhos, seus amigos. O tempo todo Deus está falando e nos orientando. O tempo todo Ele está nos dirigindo. Algumas vezes em situações do trabalho, onde você sabe a forma certa de agir, e você muitas vezes está caminhando para um lado que não era o correto, e vem um amigo seu e diz assim: você vai fazer isso? Uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida é que, se você tem os seus valores e princípios muito alinhados, se você sabe quais são os seus valores, você não se deixa ser enganado pelo inimigo das nossas almas, porque você sabe quem é você. Então, o exercício que eu queria passar para a sua casa: faz uma lista de quais são os seus valores. Eu vou te dar uma orientação aqui, uma colinha, para você começar a sua lista de valores. Deus é um valor para você? Então coloque, número 1, Deus. Família é um valor para você? Anote aí, família. Honradez é um valor para você? Te dei preencher as 3 primeiras lacunas. Mas por que, pastor, que eu vou fazer isso? Porque a hora que você identificar quais são os seus valores, você vai tomar atitudes trabalhadas dentro dos seus valores. Por isso que muitas vezes, se alguém fala de Deus, você tem até vontade de perguntar: de que Deus você está falando? Porque do Deus que eu sirvo, eu não vou concordar com o que você está falando. Eu não vou brigar, porque Deus não nos chamou para ser soldados na sua batalha. Ele é o leão da tribo de Judá. É Ele quem guerreia nossas batalhas. Você vai simplesmente entender que existem pessoas que é para você andar junto. Existem pessoas que você não vai andar junto. Isso é natural. Mas isso faz diferença quando você tem seus valores muito bem acertados. Seus valores muito bem fundamentados, muito bem alicerçados. Que Deus traga entendimento e compreensão para você sobre aquilo que Ele quer falar para você no capítulo 13 da carta aos Romanos. De como Ele usou o apóstolo Paulo para trazer luz ao nosso tempo desse dia, no dia 17 de novembro. E vou trazer novamente o título que eu tinha dado a esse capítulo: o amor ao próximo sempre será a melhor régua da nossa vida. Será que eu acertei nessa afirmação? Depois de tudo que você ouviu, será que verdadeiramente o amor ao próximo sempre vai ser a melhor régua da nossa vida? Então, se você concordou, se você acha entendeu da mesma forma que eu, coloca nos comentários aí, eu vou estar lendo depois. Ah, pastor, eu não entendi dessa forma. Então, comenta comigo, como é que você entendeu? Quem sabe você não vai ser instrumento de Deus para que eu entenda ainda mais esse texto, ainda mais aquilo que Deus quer me falar nesse texto, tá bom? Obrigado por você estar com a gente aqui nesse culto de oração. Lembro sempre que termino
os meus cultos gravados aqui é: não deixe de curtir, não deixe de compartilhar esse vídeo. Quando você compartilha esse vídeo com os seus amigos, você está fazendo um ato de amor aos seus amigos. Você está compartilhando o amor de Deus com eles, a palavra de Deus com eles. E quando você curte, você faz com que o algoritmo do YouTube, ele entenda que esse vídeo é relevante. E se é relevante, ele começa a querer entregar para mais pessoas. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus cuide de você. Vamos dar continuidade ao culto de oração. Fica com Deus. Depois de instruídos na palavra, chega esse momento precioso, como todos os são, né? Mas quando muitas pessoas estão atentas a propósito dos seus pedidos de oração. E nós vamos agora nos dirigir a Deus em oração, como sempre fazemos, né? E a gente sempre começa lembrando do povo mais experiente, né? O povo mais idoso. Então, para essa noite, nós temos aqui 4 mulheres e um homem. Então, vamos lembrar deles: Mariana Norma Duarte de Souza, Marino Leonardo Leitão, Marta Pereira de Menezes e Matildes Gomes Werneck e Nazária Silva. Nesse grupo de 5 aqui, 2 passaram dos 90 e um troquinho, né? Marta Pereira de Menezes e Matilde Gomes Werneck. Mas temos aqui também a irmã Marina Norma Duarte de Souza, a irmã Mariana Norma Duarte de Souza, o irmão Marino Leonardo e a irmã Nazária Silva. Pessoal vivido, né? Pessoal experiente. Vamos orar por eles? Deus e Pai, bendizemos-te por essa hora de intercessão, por essa hora boa que lembramos os irmãos mais experientes. Estamos assim, por assim dizer, quase no teto, né? Dos mais experientes da igreja. Por isso, Pai amado, suplicamos, porque cada um deles, nosso Deus, tem uma especificidade, uma necessidade que o Senhor bem conhece. E nós agora, com o nosso coração muito contrito, queremos te pedir que o Senhor continue cuidando dessas pessoas e também das pessoas, parentes em volta, que dão o devido suporte, né, às suas necessidades. Oramos, Pai, nessa noite por esses irmãos e o fazemos com alegria, porque eles estão entre nós, dando-nos bom testemunho da graça do Senhor em suas vidas. Abençoa-os, nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, vamos começar a nossa jornada dos pedidos. Irmão Cliveraldo nos encaminhou 3 nomes, todos distantes aqui da nossa região: Edilane, Lucilene Ramos e Márcio Sá. Lembremos dessas pessoas. Irmã Josefa continua pedindo orações pelo Felipe, ele tem algumas melhoras, Felipe Gomes de Oliveira, mas segue em tratamento com outras necessidades. Irmã Márcia Copanich está ainda pedindo por Ana Beatriz Brione Mantovani, é uma criança. Pastor Marcos André Bonella por Fábio e por Iris. A Iris é prima do Fábio. Lembramos sempre da irmã Glaucineide Gomes de Moraes. Lembremos da família da irmã Maria da Penha, não é? Sepultamos sua mãe no domingo, é sempre uma perda muito difícil. Vamos lembrar da irmã Penha. O João Gabriel, a irmã Josélia, seguindo com o seu tratamento. A dona Maria Melo, seguindo também. Uma Laodiceia, tendo bons momentos, vez por outra, alguma outra dificuldade. Irmão Fernando Nogueira, casal Birajara e Catarina. Irmão Elias Alves, irmã Dorcas Correia Silva Lima. Irmão Oscar, que por esses dias vai voltar para a cirurgia, conforme avisamos outrora. Irmão Antoeme, irmã Valdete Nascimento, irmã Marion Cristalino, irmã Eliane Cardoso, irmão Luiz Carlos Marques, nessa hora que estamos preparando o nosso culto, está em exames, ali no hospital, na Ilha do Governador. Vamos orar pelos resultados, né?
o Robson, esposo da Michele, a irmã Marli Frota Baraúna, irmã Luciana Neto, irmã Alda Moraes Dutra, pastor, ministro de música Paulo Davi, irmã Clarice Franco, também seu esposo, seu Carlos, a dona Marli, a irmã Marli, a mãe da irmã Vivian, irmão Animésio, e eu tenho aqui hoje 3 pastores. O pastor Jonanias, que passou por cirurgia e está se recuperando, agora segue com o tratamento complementar. O pastor Edgar Barreto Antunes, consequências da Covid. E pastor Nivaldo, Jonanias aqui no nosso Jacarepaguá, Edgar Nova Iguaçu e Nivaldo Cavalari, lá de Paranaguá, amigo nosso de longa data, do seu tempo aqui no estado do Rio, e já há anos está lá, também sofreu um infarto, mas está melhorando. E irmã Ivonete é outra pessoa que nessa hora que preparamos o culto, está passando por exames ali no Cardoso Fontes, cateterismo, vamos orar pelo resultado, que o resultado reflita bem o estado, né? Quando pedimos por um exame, é porque desejamos que ele reflita com clareza aquilo que está acontecendo para que os médicos possam ministrar o tratamento. Vamos orar? Curve sua fronte, lembre-se dos que o irmão puder lembrar e entregue a Deus todos os casos que mencionamos nessa hora em pedido. Vamos orar? Nosso Deus, temos dito ao Senhor que a nossa lista é numericamente grande, mas que importa? O Senhor conhece cada caso em particular. O Senhor tem em sua frente, em sua mente, em seu coração, tem diante do Senhor mesmo cada pessoa. E o Senhor, como garante a tua palavra, nos conhece desde o ventre, antes mesmo de vir à luz, vir ao mundo. Por isso, Pai, aqui estão essas pessoas. Cada uma, Senhor, tem nessa hora uma necessidade. Nosso coração está pensando nessas pessoas e procurando lembrar cada caso, mas o Senhor os tem prontos na sua presença. Por isso, Senhor, abençoa cada uma dessas vidas, concedendo, Pai, o que cada uma precisa de acordo com o teu querer. Deus amado, são pessoas queridas, são pessoas estimadas, são pessoas às vezes muito próximas da liderança da igreja, outras um pouco mais afastadas, mas todas são do teu coração, porque todas receberam um dia o Senhor Jesus como Salvador, salvo um ou outro caso que mencionamos aqui, que ainda esperamos chegue esse dia. Portanto, Pai amado, aqui estão essas pessoas e nós pedimos a tua graça derramada sobre cada vida. Nosso pedido é feito ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Respeitosamente, também vamos seguir com os casos do nosso site. Começo com a senhora Maria Cristina, que pede pelo seu filho. Eu quero informar mais uma vez que eu tenho aqui todos os dados, mas menciono apenas o primeiro nome, né? Então, Maria Cristina, pelo seu filho. Lucimere, por seu esposo, João. Reinaldo, pela restauração do casamento. Nicole, por sua vida familiar. Elisângela, também vida familiar. Ana Paula, problemas pessoais. Davi, problemas pessoais. Adriano, restauração do casamento. Delane, conversão de familiares. Flávia, pessoa da família. Rosana, vida conjugal. Márcio, Esther, sua filha. Robson, pela esposa. Viviane, vida conjugal. E Leandro também, por seu casamento. Vamos orar? Nosso Deus, na condição de intercessores, não é? Quem nos pediu e agora estamos intercedendo por esse grande grupo de amigos, talvez entre eles alguns irmãos, não sabemos, estão pedindo à igreja que interceda por suas vidas. E nós queremos, nessa hora, colocar esses nomes diante do Senhor. Sabemos, Pai amado, que são necessidades agudas
no coração dessas pessoas e o Senhor bem sabe o caminho que deve dar a cada situação. Contempla com favor e misericórdia e te rogamos que pelo teu Santo Espírito possam essas pessoas se aproximarem de nós, porque desejamos conhecê-las e ajudá-las mais presencialmente. Abençoa essas vidas, pedimos-te em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, segue agora que a gente deve lembrar da nossa igreja, né? Lembrar do nosso estado, do nosso país, lembrar da Boa Vitória, né? Lá a reportagem dos canais de televisão mostraram o último paciente do Ronaldo Gazola, mas temos outros casos, lá mesmo tem alguns casos ainda consequência, mas isso tudo é muito relevante e já algumas normas foram assim, né, distendidas, mas devemos ter cuidado, porque o que a gente passou não foi fácil, foi uma luta imensa, né? Então vamos lembrar da nossa cidade, dos nossos governantes, do nosso país e da nossa igreja. Essa caminhada em direção ao centenário está trazendo muita alegria e vai nos trazer muitas alegrias. Mas precisamos da presença, do apoio dos irmãos, do suporte econômico, financeiro, enfim, muitas necessidades. Eu sempre peço que orem pelos nossos 7 comitês, porque essas pessoas trabalham as áreas de ação da nossa igreja. Elas têm grande responsabilidade, porque sozinho, como pastor, não vou conseguir. Preciso dessas pessoas, cada uma ajudando, uma fazendo uma coisa, outra, simultaneamente, enfim, vamos tratando dos afazeres da igreja. Pela nossa diretoria, não é? Diretoria jurídica, vice-presidente, tesoureiro, secretária, pela finanças, pelo conselho fiscal, assessoria jurídica, diáconos. Então, vamos curvar a nossa cabeça e vamos pedir a Deus pela nossa igreja. Pai amado, o nosso coração está alegre porque estamos vencendo essa crise medonha que se abateu sobre todos nós, que foi a Covid. Grandes vitórias, a vacina, a imunização está andando. Lamentamos que algumas pessoas estão resistentes a essa proteção e nós te pedimos que elas mudem de compreensão, mas ainda sabemos que temos necessidade de cuidados, principalmente quando se trata da igreja, que tem aqui o ajuntamento das pessoas. Pai amado, também te rogamos continuar olhando pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, as grandes decisões que temos pela frente. Pai amado, e por último, nossa igreja em tuas mãos para a vitória cada vez, principalmente agora que estamos bem mais próximos do nosso centenário. Queremos, Pai amado, cultuar ao Senhor com muita alegria, com muitas vitórias, e por isso suplicamos olhar para a nossa igreja, para a educação, para a música, para os comitês, para as comissões de finanças e fiscal e assessoria jurídica, diretoria, diácono, todos, enfim. Essa gente bondosa, salva em Cristo Jesus, está em tuas mãos e nós te pedimos abençoá-las com aquilo que elas precisam para ajudar-nos no ministério desta igreja. Nós te suplicamos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, uma estrofe e o estribilho de Em Fervente Oração. Cantemos então a primeira estrofe e o estribilho deste hino. Cantemos.
Meus amados, estamos finalizando o nosso culto. Bênção de Deus. Vamos terminar a nossa noite. Esperamos em Deus com toda a sua proteção. Vamos nos preparar para domingo. Os irmãos foram todos informados com o nosso PIB Informa lá no comecinho do culto. Estamos no mês da música, mês de muitos cânticos, muitos louvores, muitas participações, enfim, mês da música. Que Deus nos abençoe nesse restante e lembrar aos membros da igreja, sábado, o culto de consagração ministerial do irmão Donato está marcado para 19 horas e eu gostaria muito de começar com pontualidade, porque alguns visitantes estarão chegando de longe, precisam retornar com tranquilidade aos seus lares. Então, sábado, 19 horas, para esse culto. A todos, Deus abençoe. Vamos então orar e com isso nós estamos concluindo o culto. Boa noite a todos. Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos pelo YouTube aos domingos, às 10h15 e às 19 horas. E às quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Para saber mais sobre o nosso trabalho e entrar em contato conosco, acesse o site www.pibjpa.org. Confira também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.